Oi pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos discutir os conteúdos das aulas 15 até a aula 17, tudo bem? Eu vou começar falando de superfícies equipotenciais e eu vou definir para vocês o conceito, né? Primeiro vocês devem ter notado que esse material tem muito texto, mas é porque eu vou disponibilizar ele como PDF para vocês, como se fossem anotações de caderno. Então essas são as minhas anotações para aula, vocês podem usar como se fossem as de vocês, tá bom? Mas o importante é que vocês prestem atenção às minhas explicações e às coisas que eu for escrevendo e apontando aqui. Então olha só, primeiro a gente vai começar definindo o que é uma superfície equipotencial. A primeira coisa que eu quero que vocês notem é que linhas de campo elétrico nunca se cruzam. Então, por exemplo, as linhas que saem dessa carga, elas nunca vão cruzar entre si, isso aqui nunca pode acontecer, tudo bem? Esse tipo de coisa não acontece. Você pode ter uma carga aqui e elas têm um campo elétrico desse jeito, né? O campo elétrico Então, olha só. Como o campo elétrico se espalha por todo o espaço partindo de uma carga pontiforme e o campo elétrico depende da distância, a gente pode olhar aqui, ó, a lei de Coulomb. A gente sabe que o campo elétrico é kq sobre r ao quadrado. Isso significa que o valor do campo elétrico para cada ponto do espaço depende exclusivamente da distância do ponto até a carga que a gente está medindo o campo elétrico, tudo bem? Então, isso significa que para uma mesma distância, o valor do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico vai ser a mesma. Isso faz com que eu consiga pensar em uma região de pontos equidistantes e olha só, se a gente tem um centro e a gente quer definir uma região em que todos os pontos têm a mesma distância até esse centro, vocês devem se lembrar das aulas de geometria analítica que essa figura é uma circunferência. No caso tridimensional é uma esfera, tudo bem? Então a gente está falando aí de um campo que se espalha com simetria esférica, ou seja, cada ponto de uma esfera que vai se afastando do centro onde está a carga é uma superfície equipotencial. Né? Cada esfera é uma superfície equipotencial, todos os pontos dessa esfera têm o mesmo valor de campo elétrico. A mesma coisa acontece para o potencial eletrostático. Se você tem uma carga pontiforme no centro, todos os pontos nessa esfera têm o mesmo potencial. Todos os pontos nessa esfera de raio R2 têm o mesmo potencial. Todos os pontos nessa esfera de raio R3 têm o mesmo potencial. Para R1 eu chamei de V1, para R2 eu chamei de V2 e para R3 eu chamei de V3. Essas superfícies são o que a gente chama de superfícies equipotenciais, tudo bem? Isso é no caso de uma carga pontiforme. No caso de um sistema de cargas, de duas cargas, eu tenho os campos delas se somando desse jeito aqui, ó, dessa forma. E aí a superfície equipotencial que eu vou ter é um plano aqui no meio dessas duas, além, claro, de algumas elipses em volta das minhas cargas, assim. Tudo isso seriam superfícies equipotenciais, tudo bem? Agora vamos pensar no que acontece dentro de um fio elétrico. Dentro de um fio elétrico, eu tenho várias superfícies equipotenciais. Eu posso considerar cada setor desse fio como sendo uma superfície equipotencial. Então, por conta da diferença de potencial, as cargas começam a se movimentar. E se elas começam a se movimentar, significa que se eu cortar esse meu fio, eu vou ter uma quantidade de cargas passando através dele em um determinado intervalo de tempo. E essa quantidade de cargas passando, né, eu faço um ΔQ por ΔT para saber que razão é essa, e isso aqui é justamente a definição do que é corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela é definida como ΔQ por ΔT, a quantidade de cargas que passam ali para um intervalo de tempo. E aí a coisa importante nisso é que se eu tenho cargas em movimento, se eu tenho as cargas se movimentando de uma superfície equipotencial para outra, a coisa importante nisso é que se eu tenho cargas em movimento, se eu tenho as cargas se movimentando de uma superfície equipotencial para outra, ou seja, se elas estão mudando de potencial, elas estão realizando trabalho. E esse trabalho é o que os equipamentos elétricos e etc. utilizam para funcionar como eles funcionam.
Então, é por isso que para funcionar uma lâmpada, uma geladeira, um chuveiro, você precisa de corrente elétrica. A unidade de corrente elétrica, né, a unidade da corrente elétrica, esse ΔQ pelo ΔT, como o ΔQ é Coulomb e o ΔT no sistema internacional é segundo, então a unidade da corrente elétrica vai ser Coulomb por segundo, e essa unidade eu chamo de ampere, em homenagem ao físico francês chamado André-Marie Ampère, que nasceu em 75 e morreu nasceu em 1775 e morreu em 1836. Tudo bem? Lembrando que 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Em alguns problemas, é conveniente a gente não pensar na corrente total que está atravessando o nosso fio, mas a gente pensar em quanta corrente passa por cada pedacinho assim do fio. Isso vai ser útil quando a gente quiser estudar, por exemplo, a influência magnética de correntes elétricas e por aí vai. Mas eu coloquei isso só como uma coisa extra, uma curiosidade, porque não é extremamente importante que vocês saibam disso nesse momento. Em todo caso, está aqui nas anotações a definição certinha dessa densidade de corrente elétrica, que eu chamei de J, tudo bem? Bom, agora vamos fazer alguns exercícios, olha só. Esse exercício aqui é exercício da apostila. Eu não referenciei ele aqui nessas notas porque eu quero que vocês encontrem o exercício na apostila, mas eu vou resolver com vocês. O exercício diz: considere o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme mais Q localizada no centro de um círculo de raio R. Então aqui está a nossa carga. Uma outra carga elétrica pontiforme Q2 é levada da posição A para a posição B, de B para C, de C para D e de D para A. Então ela faz essa trajetória. Sobre isso, considere as afirmativas, né? Antes de considerar as afirmativas, antes de ler essas afirmativas, a gente deve notar que, como eu estou numa circunferência, certo? Que é um corte de uma esfera, todos os pontos aqui em volta estão ao mesmo potencial. Então isso aqui é uma superfície equipotencial. Tudo bem? Ou seja, o potencial da carga em qualquer ponto aqui é o mesmo, não varia. Se o potencial não varia, eu não tenho trabalho sendo realizado. Então, agora sabendo disso, né, vamos ler as afirmações. O trabalho é menor na trajetória BC que na trajetória DA. Não, isso é falso, porque ele é igual a zero e zero é igual a zero, então não pode ser menor. 2. O trabalho na trajetória AB é positivo se a carga Q2 for positiva. De novo, não, porque ele é zero, tanto faz. 3. O trabalho na trajetória AB é igual ao trabalho na trajetória BC mais CD mais DA. Bom, isso é verdade, porque 0 é igual a 0 mais 0 mais 0. E por fim, o trabalho na trajetória AB mais BC mais CD mais DA é nulo, o que é verdade também porque a gente está na superfície equipotencial. Tudo bem? Próximo exercício. Então, o próximo exercício também da apostila, ele fala do LHC, o Grande Colisor de Hadrons. Então, o exercício diz: o acelerador de partículas, Grande Colisor de Hadrons, ou Large Hadron Collider, recebeu da imprensa vários adjetivos superlativos, como a maior máquina do mundo, o maior experimento já feito, o Big Bang recriado em laboratório, para citar alguns. Bom, toda essa informação ela é meio inútil para o exercício. Quando o LHC estiver funcionando a plena capacidade, ele já está, um feixe de prótons percorrendo o perímetro do anel circular do acelerador. Então, o acelerador ele é um anel de cerca de 22 km de raio, gigantesco, e aí as cargas são aceleradas aqui em volta, né? Até que elas colidem, aí o que sai disso é o que a ciência tem estudado nesses objetos. Bom, mas ele está dizendo que, eu vou colocar aqui um marca-texto para a gente conseguir enxergar bonitinho, ele está dizendo que quando ele estiver funcionando em plena capacidade, ele conterá 10 a 14 prótons que efetuam 10 a quarta voltas por segundo no anel. Considerando que os prótons preenchem o anel uniformemente, ou seja, eles estão igualmente distribuídos, então a gente não precisa considerar aquela densidade de corrente que eu tinha mencionado. A gente pensa só numa corrente elétrica uniforme acontecendo aí, tá? Então, considerando que está tudo bem distribuído e que a carga elétrica do próton é essa, né, que é a carga fundamental, a gente viu isso na nossa segunda aula já, a gente tem que calcular qual que deve ser a corrente elétrica que acontece aqui no LHC. Ou seja, calcular a corrente elétrica significa saber quantas cargas passam por um elemento aqui de corte do LHC, por uma seção transversal do LHC.
Então, em 1 segundo, os prótons dão 10 a quarta voltas, isso o enunciado nos deu. Isso significa que em 1 segundo, aquela quantidade de prótons, 10 a 14, passam 10 a quarta vezes por esse setorzinho aqui, certo? Isso significa que a quantidade de prótons que passa aqui a cada segundo vai ser 10 a 14 vezes 10 a quarta, que é o que a gente tem aqui. Então, isso vai ser a quantidade de prótons. Agora, a carga que todos esses prótons têm junto é só multiplicar a quantidade total de prótons pela carga de cada próton. Isso vai dar o nosso ΔQ, tudo bem? Então, o ΔQ vai ser 10 a 14 vezes 10 a quarta, que dá 10 a 18, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar 10 a 18 vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 1, 1,6 vezes 1 dá 1,6, então a carga total é isso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 1 coulombs. Como ΔT é 1 segundo e a corrente é ΔQ por ΔT, a gente tem que fazer simplesmente o valor da carga, 1,6 vezes 10 a menos 1, dividido por 1. E isso é igual a 1,6 vezes 10 a menos 1, que é igual a 0,16 amperes, que é a unidade do sistema internacional. Então essa é a resposta. Para a próxima aula, a gente vai estudar corrente alternada e vamos estudar também potência elétrica. Ou seja, eu tinha dito que os equipamentos funcionam usando corrente elétrica, a gente vai entender como é que a corrente elétrica se relaciona com o funcionamento dos equipamentos elétricos, através da potência. E para casa de vocês, para o lar, eu quero que vocês façam os exercícios da apostila, os exercícios da aula 14, 15, 16 e 17 e as TMs, tudo bem? Lembrando que a nota de lição de casa vai ser baseada na quantidade de acessos e questões feitas no plural, tá bom? É isso, se vocês tiverem dúvida, por favor, me mandem mensagem via Hangouts ou por qualquer outro meio. E bons estudos para vocês. Até mais!